Tá a fim de comprar lançamentos para PlayStation 4 e Xbox One por um precinho camarada? Então conheça a loja Darius Games. Lá tu encontra jogos, gift cards e o Netflix dos games, o Gameflix. Então clica no primeiro link da descrição e conheça a loja. Se formos considerar todos que já passaram pela gangue Vanderlyn, nós chegaremos ao expressivo número de 29 pessoas. Durante a história, muita coisa aconteceu. Vários membros da gangue morreram, mas outros permaneceram vivos e trilharam o seu próprio destino. E aqui nesse vídeo do canal do AEG eu falarei sobre isso, sobre o destino dos membros da gangue Vanderlyn que sobreviveram após o capítulo 6. Nesse vídeo aqui eu falarei mais sobre os personagens secundários, pois os principais já receberam um vídeo próprio inteiramente dedicado a falar sobre a sua história e destinos. Então não deixa de conferir o vídeo deles depois acessando os links da descrição. Como tu pode ver aí na tela, são muitos vídeos. Mas antes de partir pro vídeo aqui, eu queria mandar um grande obrigado a todos os membros do canal do AEG, que são esses que estão aparecendo aí na tela. Pessoal, muito obrigado pelo apoio. Nesse mês de setembro, os membros do canal do AEG estão concorrendo a essa caneca super foda de Red Dead 2, então considera aí entrar no clube de membros e apoiar o canal. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Nós conhecemos o Reverendo Swanson em uma fase bem ruim da sua vida, estando viciado em álcool e drogas e também questionando a sua própria fé. Mas ao decorrer do jogo ele foi se reabilitando, voltando a crer em sua fé e largando as drogas. E ao ver o colapso da gangue chegando, ele decidiu que era hora de seguir em frente e deixar tudo para trás. Nós podemos vê-lo fugindo na estação de trem do Rancho Emerald durante a missão A Arte de Conversar, caso o Arthur esteja com má honra ou caso a gente não tenha feito as missões com a Mother Superior lá em Saint Denis. I ain't changed. I'm still a bad man. Maybe your path isn't changing, Arthur. My path is coming to an end, Reverend. I know, son. I know. And I know that you will face your destiny like a man, like a warrior. Because that's what you are. That's all I am. A fighter, a killer, and a crazy man. So be it. Durante o diálogo, ele conta para Arthur que tentou convencer as mulheres a fugir com ele, mas que não conseguiu. Durante essa cutscene, também acontece um diálogo bem bacana, com Swanson falando sobre a pessoa que Arthur é e tudo mais. Ao final, ele parte para nunca mais ser visto no jogo. Durante o epílogo, Charles conta para John que soube que Swanson tornou-se pastor em uma igreja. E isso é verdade. Num artigo de jornal do jogo, nós podemos ver a história de ascensão de Swanson, que foi para Nova York pregar nas esquinas da cidade contando a sua história de vida. Logo depois ele tornou-se pastor assistente e nesse período ganhou muita notoriedade ao fazer um grande discurso na reunião da convenção das primeiras igrejas congressionais. O discurso foi tão poderoso e envolvente que pouco tempo depois ele tornou-se um dos ministros da primeira igreja congressional de Nova York. Eu particularmente gostava bastante do Swanson, então fico bem feliz em ver que ele conseguiu dar a volta por cima, deixando todos os seus vícios e passado sombrio para trás. Making new friends again, I see, Arthur. Look who we found sniffing about. Josiah Trelawney. Josiah Trelawney é sem dúvidas um dos membros mais caricatos da gangue Vanderlyn. Diferente dos demais, ele desaparece com muita frequência e passa longos períodos longe do grupo, mas depois acaba voltando, geralmente com alguma informação importante ou dica de golpe lucrativo. E em certa altura do jogo, o Arthur e o Charles salvam o Josiah de uma cilada, e por conta das suas escoriações e tudo mais, ele permanece no acampamento por um tempo para se recuperar. E ao ficar bem, ele parte novamente e aparece em algumas missões. Durante a reta final do jogo, ele volta para o acampamento na Gruta dos Castores para passar um tempo. E ao ver a gangue colapsando aos poucos, ele toma a decisão de partir novamente, mas dessa vez para nunca mais voltar. Nós podemos vê-lo pela última vez durante o início da missão A Arte de Conversar, onde ele se despede de Arthur de uma vez por todas. I was, Leaving again? yes, just leaving. I'll see you soon. Perhaps. What do you mean? Well, if I was you, I'd disappear too. This is all pretty much over. I'll be back. No, you won't. Let's not pretend no more.
Get out of here. I'll miss you, Arthur. You've been a fine friend to me. No, let's not get over sentimental. Well, the place is quiet. Get out of here. You go with my blessing. Thank you, Arthur. E apesar do jogo nunca dizer o que aconteceu com Trelawney, especula-se que ele tenha simplesmente voltado para Saint-Denis para ficar com a sua família. Isso mesmo, Trelawney tem uma família. Sabendo disso, começamos a entender por que ele passa tanto tempo longe do grupo, voltando apenas de tempos em tempos. Ele mantinha essa distância para proteger a sua família. Nós podemos escutar um diálogo muito bacana dele com a sua família nesta localização em Saint-Denis. That was absolutely delicious, my dear. Thank you. Well, I think a toast is in order, don't you? Here, let's fill that water glass, Tarkin. It's unlucky to cheers on an empty glass. Okay. To the Trelawneys. It's good to be home. The Trelawneys! Are you staying now, Daddy? I wish I could, my boy. I really do. But business calls. Oh, I almost forgot. I don't suppose anybody here would be interested in, say, present? Me! Okay. This is for you. Wow! Thanks! And this one's for you, Cornelius. A spinning top! I got that in a town called Blackwater. And last but not least, for you, my dear. Aw, thank you. Now run along and play, boys. Let your mother and I read the newspapers. Hello? Trelawney? Arthur? What on earth are you doing here? I can't speak now. Sorry. Can we catch up in the office on Monday? Let's adjourn to the parlor, my dear. Not a moment's peace. No diálogo dá pra ver que ele é bem feliz com a sua esposa e filhos e que esconde a parte criminosa da sua vida deles. Então o mais provável é que ele tenha mesmo simplesmente retornado pra sua família e vivido feliz pra sempre, se é que isso é possível. Mas me conta aí, tu sabia desse diálogo secreto do Trelawney lá em Saint-Denis? Cara, eu achei muito massa quando eu descobri. Simplesmente assim, ó, estourou a minha cabeça. A Tilly teve um papel muito importante no final do jogo, tendo sido a pessoa que salvou o Jack do sequestro dos Pinkertons. Infelizmente, ela não pôde fazer o mesmo por Abigail, que foi capturada por Milton. E enquanto o Arthur e a Sadie iam para Van Horn salvar Abigail, a Tilly levou o Jack para um lugar seguro e o protegeu. Essa é a última vez que a Tilly vê o Arthur, que de forma bem melancólica se despede da sua velha amiga. Essa cena é com certeza uma das mais tocantes na reta final do jogo. Take this. You take this money, too. Take Jack, and you wait at Copperhead Landing for Abigail and Mrs. Adler. Thank you, Arthur. Just get out of here and go live your life. This is done. All right, Arthur. I'll miss. Nah, don't start with all that. Nós podemos reencontrar a Tilly anos depois em Saint-Denis. Agora ela está grávida e casada com um grande advogado. John Marston. Miss Tilly. That's Mrs. Tilly to you. How are you? I'm okay. How are you? Congratulations. Thank you. I'm well. Well and happy, and I miss you and Abigail. She's well. Jack's well. All is well, I think. I never thanked you for what you did. Oh, there's the trolley. I still think about all of you all the time. My life, it's different now. Mine too. But I still see a bunch of Charles and Uncle and Sadie. So not quite so different as Abigail would like. I married a lawyer. He's a fine man. We live in a house. Us too. I'm sorry, I've got to go. I'm late, but can I write to you and Abigail someplace? Yeah, we're up at Beecher's Hope, over in Great Plains, West Elizabeth. I'll try. Be well, John Marston.
No diálogo, ela se mostra bem feliz por reencontrar o John, pergunta sobre a Abigail, o Jack, mas o encontro acaba sendo bem rápido pois ela tá atrasada para um compromisso. O interessante mesmo é a carta que ela promete enviar, que chega na casa do John dias depois. Na carta ela conta que a sua filha finalmente nasceu e como que tá feliz e realizada com isso. Ela também conta que vive numa casa muito chique, tendo até mesmo empregados de tão rico que seu marido é. Ela também relembra dos velhos tempos, dizendo sentir saudades do Pearson, a Miss Greenshaw e o Arthur. Ela também diz sentir falta da Karen e lamenta não ter notícias dela desde a dissolução da gangue. Ela especula que a Karen provavelmente está morta, já que na reta final do jogo ela estava bem depressiva e viciada em álcool. Ela também relata que ainda mantém relações com Mary Beth, vendo ela de tempos em tempos. Mas diferente de Tilly, a Mary Beth pode ser encontrada na estação de trem da cidade de Valentine. Ao encontrá-la, ela fica muito feliz e revela ter se tornado uma escritora que publica livros sobre o pseudônimo de Leslie DuPont. John? John, is it you? How the hell are you? I'm very well. How are you? I'm good. Yeah, Abigail, is she? she's well. Jack's growing up. Sweet boy. Not anymore. But he's okay. How are you? I'm well. I write now. Silly romances, but it's fun. Oh, it's such fun. Do you? My pen name is Leslie DuPont. Sort of French, sort of ambiguous. Well, the books are unambiguously awful, but they sell. Good for you. So proud. I still think about you all. That was quite a time. Yeah. Arthur saved my life before he passed. I don't talk about him much, but I think about him. Me too. And Dutch? Ran off someplace. All aboard! Such a shame. Last call! Oh, anyway, John, I better get on my train. It's really lovely seeing you. Oh, here. It's for you. Thank you. Take care now. Bye! Ao final do diálogo, ela nos dá uma cópia do seu maior sucesso, A Dama na Mansão. Nós podemos ler um capítulo do livro, que é bem interessante, embora seja uma história meio pastelona. O seu passado com a gangue é claramente uma grande inspiração para suas obras. No jogo, existe uma matéria de jornal falando sobre seu êxito como escritora. O artigo se refere a Mary pelo seu pseudônimo Leslie DuPont. O artigo fala sobre como que o seu livro é um grande sucesso, sendo difícil de encontrar por conta de sempre estar esgotado nas lojas. O final do artigo também fala que a autora usa a sua vida, como inspiração para as obras, e assim surgiram rumores que em certa época da sua vida ela viveu com criminosos na fronteira. Cara, assim simplesmente genial essa sacada da Rockstar. É bem bacana ver que a Mary Beth conseguiu realizar o seu sonho de ser uma grande escritora. E não é que isso surgiu do nada, cara. Durante todo o jogo nós podemos vê-la lendo livros no acampamento, falando com a Karen sobre romances, então essa construção aí foi muito interessante. Durante os créditos do jogo, nós também podemos vê-la escrevendo seu livro, então é muito bom ver que o passado sombrio da gangue não destruiu a sua vida, diferente da Karen, que provavelmente acabou sucumbindo. Desde Cherry Belle, o Pearson mostrava muita preocupação com o rumo que a gangue estava tomando, e com a morte de Cornwall e a gangue envolvendo-se entre os problemas do exército com os índios, ele achou que as coisas haviam atingido o ápice e que a morte certa era questão de tempo. Com isso, ele resolveu partir do acampamento junto de Angle e Mary Beth, pouco antes do último assalto da gangue ao trem do exército, e ao saber disso, o Dutch fica bem abalado e o chama de traidores. Well, at least you ain't run off. What you talking about? Pearson left. Old uncle. The traitors. Both gone at dawn. They said to young Tilly they were running to save themselves. I think Mary Beth left as well. So it goes. They are goddamn cowards, Arthur. Cowards. Of all the time we spent to run off. Well, I guess they don't want to die, Dutch. Ain't nobody gonna... Depois da sua partida, nós permanecemos um longo tempo sem notícias dele, mas isso muda quando decidimos ir à loja de itens gerais em Rhodes durante o epílogo. Ao entrar no estabelecimento, iremos reencontrar o nosso grande e velho amigo Simon Pearson. John Marston? I don't believe it! I thought you were dead! Pearson, what are you doing here?
Welcome to my store. How can I help you? Are you serious? Yeah! Beats the old butcher's table, doesn't it? So what can I get for you today, sir? How the hell are you? Pretty good. Got some land in Great Plains. Trying to get a small ranch going. Really? Wow, good for you. Staying out of trouble then? I wouldn't go that far, but I'm trying. Woo! What a turn up for the books, huh? Hey, you're back. How are things? Not too bad. I have to ask, do you still see any of the others? I left when things... Well, you know how it was. I heard about Arthur. Yeah, that didn't end well. I'm in touch with some of them. Uncle, Charles, Sadie. Really? Well, please send my regards, even to Mrs. Adler. And Dutch, is he, even alive? I don't know. If he is, I sure hope I never lay eyes on him again. Sad how it all turned out. Anyway, no point dwelling on it now, is there? What can I help you with today? Is that him again? What does he want now? Him? He just popped in to say hello. You stay out of that filthy business, you hear me? Of course, dear. I overdid it on the rum. I told her more than I should. I can still hear you. Sorry, dear. Anyway, in the past now. E apesar das circunstâncias serem desconhecidas, de alguma forma ele conseguiu tornar-se dono da loja e agora comanda o lugar. Na maioria das vezes que nós passamos por lá tem algum diálogo diferente, geralmente fazendo piada com a sua mulher ou coisa do tipo. Sim, agora o Pearson tem uma mulher chamada Ethel. Ela nunca desce para a loja, então nós nunca conseguimos vê-la. E durante as visitas ela pode ficar falando algumas coisas, quase sempre brigando com o Pearson, é bem divertido. Infelizmente, algumas pessoas nunca tiveram acesso a esses diálogos, pois em alguns save games pode haver um bug onde o Pearson faz diálogos normais com o John, como se não conhecesse ele. Outro bug, mas que acontece com todo mundo, é que o Pearson nunca envia a carta que disse que enviaria para John em um dos seus diálogos. E apesar dele nunca enviá-la, a carta de fato existe no jogo e foi encontrada pelo usuário do Reddit chamado TheShowAddict99, através de mods. Na carta ele diz que após partir considerou retornar para a vida em navios oceano adentro, mas que acabou desistindo por conta das mudanças que a vida marinha sofreu, com navios maiores e fumacentos com muitos imigrantes. Com isso, ele resolveu partir para o Alasca, e após um tempo vivendo lá, ele não conseguiu adaptar-se com a incômoda vida cercada de neve, e cansado disso, resolveu partir para a América do Sul em busca de novos ares. E chegando aqui no nosso vasto continente, o Pearson arrumou um emprego no setor ferroviário, mas novamente ele se encontrou entediado e insatisfeito com a vida. Assim, ele decidiu retornar para os Estados Unidos, mais precisamente para Rhodes. Em Rhodes ele conheceu a sua esposa e acabou virando dono da loja. Eu acho que de todos os membros que eu falei aqui nesse vídeo, o Pearson é o que com certeza mais viajou e experimentou novas experiências. Tipo, essa visita dele pro Alasca é extremamente aleatória, e apesar dele não falar o país, né, aqui da América do Sul, ele acabou vindo pro nosso continente, provavelmente em busca de um clima mais quente, né, por conta de ter ficado um pouco entediado com o Alasca. Mas enfim, e você, sabia dessa carta entre aspas secreta do Pearson? Deixa tua visão aí nos comentários e bora debater. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui bem especial falando sobre o rumo aí dos personagens da gangue. Se vocês quiserem que eu faça uma segunda parte focada só no que aconteceu depois do jogo com alguns personagens grandes, até pode ser o Dutch, pode ser o Arthur e tal, comentem aí nos comentários que eu com certeza faço pra vocês, beleza? Não tem problema nenhum. Então se tu gostou do vídeo, deixa teu like aí, se inscreve aqui no canal e considera se tornar um membro. Nesse mês de setembro aí eu tô sorteando essa caneca super foda de Red Dead Redemption 2, então torne-se um membro aí, apoia o canal e era isso. Muito obrigado a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!